acabou a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Agora, a partir de sábado, já é valendo 3 pontos. O Brasil encerrou hoje, né, a preparação para a Copa do Mundo, um amistoso contra a seleção egípcia. O jogo aconteceu no calor de Cleveland, né? Os Estados Unidos passa por uma onda de calor muito alto. Eu estou sem o fone, esqueci no lugar que eu gravei o vídeo anterior, então às vezes o som não esteja tão bom, mas eu vou tentar fazer o que é possível. A gente não poderia deixar de fazer esse vídeo, porque é o último amistoso, né, da preparação do Ancelotti. Acho que deixa alguns pontos negativos, alguns pontos positivos, né? O ponto negativo é que dos 12 jogos que o Ancelotti faz, né, à frente da seleção como treinador, ele vai tomar gol, a seleção toma gol em 7 jogos. É um número muito alto, levando em consideração o estilo de jogo, o estilo de trabalho do Ancelotti, né? Não é tão comum. Então, isso é um ponto negativo. Acho que o ponto positivo é que a seleção evolui dentro de um cenário de comparação entre ela, do último jogo contra o Panamá. Talvez hoje a atuação no primeiro tempo tenha sido melhor, né? Que é aquilo que é o time que mais se aproxima do time titular. E eu acho que tem alguns pontos também individuais a se falar e também do esquema. Antes, se inscreva aí no nosso canal. Estamos com a meta de chegar a 100 inscritos. É uma meta simples ainda para o começo do nosso canal, mas de muito valia, muito importante para a gente. Certinho? Então se inscreva, compartilha, deixa o like, comenta, corneta, e é assim que a gente vai. Então, a seleção começa no primeiro tempo, né, com a escalação que a gente quase previa. Acho que a única surpresa é o Ibanez no lugar do Gabriel Magalhães, o que mostra que o Gabriel Magalhães ainda não está 100% fisicamente, tá? Ainda recuperando da temporada. A temporada pelo Arsenal foi muito exaustante. A gente vai lembrar que, mesmo que o Marquinhos estivesse no mesmo jogo, o Arsenal jogou alguns jogos a mais do que o PSG. Então, esse é o motivo do Magalhães estar de fora. Ele começa com o Douglas Santos, que eu acho que é natural, o titular natural, né, durante a Copa do Mundo. Começa com o Paquetá até um pouco centralizado, mas depois o Paquetá vai caindo pela direita. E eu acho que o ponto mais importante disso tudo é o Rafinha. Acho que o Rafinha não joga na posição que ele joga no Barcelona. Acho que ele perde a liberdade que ele tem ali no meio de campo quando ele vai jogar pela seleção, até mesmo por conta do Vini Júnior de um lado, o Paquetá caindo para o outro. Ele está acabando, né, por ficar um pouco preso na posição dele. E não é assim que ele rende mais, né, pelo Barcelona. A gente vê que ele rende muito mais como 10, mas talvez um falso 9, não um 10 propriamente dito, mas um falso 9. E no primeiro tempo eu achei ele bem sumido. Destaque para mim no primeiro tempo e até mesmo do jogo foi o Ibanez. Acho que é uma surpresa o jogo que ele fez hoje. Acho que mostra que o Brasil defensivamente, quando vamos olhar para os zagueiros, estamos bem servidos. Então, o Ibanez muito bem. Gostei também dos primeiros 7, 10 minutos ali, a pressão que o Brasil exerceu. Acho que foi uma pressão organizada. A gente começava com uma pressão ali com o Igor Thiago. O Igor Thiago acionava essa pressão e todas as linhas subiam. E isso foi acontecer até os 30 minutos do primeiro tempo. Acho que depois o Brasil não aguentou, até mesmo por conta do calor, tá? Acho que o calor está influenciando muito, vai influenciar muito, influenciou hoje, vai influenciar muito nessa Copa do Mundo. É calor muito alto para os jogadores acostumados com a Europa. É muito alto o calor dos Estados Unidos está passando, não só os Estados Unidos, mas Canadá, México. Mas gostei dessa pressão enquanto teve. Acho que o Bruno Guimarães, o gol muito importante para ele. Vinha sendo um pouco questionado, acho que fez um jogo razoável pelo que a gente espera dele, um jogo que garante ele como titular no dia 13 contra o Marrocos. No Egito, a seleção que vai medir o parâmetro para a seleção brasileira, acho que não. Acho que foi mais amistoso mesmo para teste, para consolidação do que o Ancelotti imagina. Acho que ele ainda sai com algumas dúvidas. Mas a Egito é uma seleção que, por exemplo, acho que classifica no grupo. Grupo de Bélgica, Egito, Irã e
e Nova Zelândia, acho que ele ganha em Nova Zelândia. E também a gente precisa entender sobre esses amistosos pré-Copa do Mundo que não é o foco, né, das equipes. A gente vai ver que a Argentina daqui a pouco vai jogar contra Honduras, mas a gente viu hoje mesmo a Inglaterra ganhando só de 1-0 Nova Zelândia. Fraquíssima seleção da Nova Zelândia, Inglaterra ganhando só de 1-0. França perdendo para o Marfim, Holanda empatando, e agora eu esqueci contra quem que ela empatou no último teste deles, mas eu acho que agora focar muito mais na evolução, e aí a notícia triste, Wesley, uma preocupação muito alta com o Wesley, acho que a gente torce para que não seja cortado da seleção, acho que mesmo com as falhas defensivas, com a fraqueza defensiva dele, mas que ele já tinha por assumido e tinha dito que iria trabalhar muito, mas eu acho ainda que era uma válvula ali pelo lado direito muito importante, porque o Luiz Henrique nunca começa uma partida bem, hoje mais uma vez no segundo tempo ele entra bem, mas no primeiro tempo ele não entra. Então era uma válvula de escape e a lesão. Analisando a reação dos jogadores e de Wesley, não é informação, né? Mas é uma opinião, eu acho que o Wesley vai ser cortado. Acho que uma lesão ali na parte interna da coxa, na virilha, é muito difícil que ele se recupere para a Copa do Mundo. Uma pena, porque é um menino que evoluiu muito no futebol, um menino que evoluiu muito na carreira, foi um dos destaques da Roma, jogando pelo lado esquerdo muitas das vezes, mas infelizmente eu acho que ele vai ser cortado. E ver isso precisa ser visto porque é o único dos 4 laterais que de fato ataca. O Danilo entra e a gente perde completamente o poderio ofensivo pelos laterais. O Douglas Santos é um lateral já defensivo, ainda assim dos 4 é o segundo mais ofensivo, mas mesmo assim bem menos ofensivo que o Wesley. Alexandre Danilo, muitas das vezes a gente joga como terceiro zagueiro ali. Então, precisa ficar de olho se for cortado, qual jogador que será convocado. Acredito muito no Vitinho, que deu o Botafogo. Acho que o Danilo hoje, até também pela partida do Bruno Guimarães, não fez uma partida tão acima, então acho que tira um pouco dessa pulga atrás da orelha do Ancelotti, se é que havia. Acho que o Bruno Guimarães, a dupla de volante, ele está bem definido. Igor Thiago, acho que o estilo de jogo da seleção não favorece ele. E acho que o Ancelotti precisa trabalhar isso nessa uma semana por conta de alguns momentos em que será preciso de um jogador como ele. Acho que a convocação dele se faz muito por estatura, por estilo de jogo. Mas acho que a seleção precisa jogar de algum jeito, explorando mais as laterais. A gente vai olhar para o Vini Júnior, é sempre uma jogada muito mais agressiva, cortando para o meio. Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, era o Wesley esse jogador, mas se for cortado, acho que perde essa opção também. E acredito que o Igor Thiago vai ser o último, mas a seleção precisa trabalhar ele. Trabalhar em prol dele, quando ele estiver em campo. Acho que é um centroavante. Ele tem a arrancada, ele tem o arranque, ele tem a velocidade, a potência, mas ele não deixa de ser um atacante de referência, que foi por isso que ele foi convocado. E Banks, né, mais uma vez, destacando a partida dele, achei super seguro. Acho que ele é a terceira ou quarta opção agora da zaga. Acho que o Bremer, ele e o Léo Pereira, em uma eventual necessidade, acho que qualquer um dos 3 que entrar vai bem. E aí vai muito pelo lado que vai se fazer necessário, se é o lado direito, o lado esquerdo. Também a característica de jogo com a bola. Ancelotti trocou o time inteiro, né? Do primeiro para o segundo tempo. Particularmente não gosto dessa ideia, mas entendo, principalmente depois do que aconteceu com o Wesley, uma preocupação física, uma preocupação de lesão, controle de carga. Lembrando que esse ano o campeão vai precisar fazer um jogo a mais e vale relembrar mais uma vez o calor que está fazendo nos Estados Unidos. O Luiz Henrique, no segundo tempo, entra pelo lado. Acho que o Rafinha, no segundo tempo, tem mais liberdade, né? Pela saída do Vini Júnior, pela saída do Paquetá. Acho que ele tem mais liberdade ali pelo meio. E a gente precisa falar sobre ele, né? Acho que se tem um jogador
que aproveitou esse ciclo de 4 anos, esse jogador é o Endrick, que começa em 2022 ainda na reserva do Palmeiras, tem um protagonismo no Mundial, no Brasileiro de 2023, né? Que ele praticamente coloca no bolso aquele campeonato, se transfere, e aí a gente esquece que ele era o reserva do Real Madrid. Às vezes eu acho que uma cobrança muito grande em cima dele por ser reserva do Real Madrid, mas não, eu acho que é um fato a ser considerado ser o Real Madrid, né? Quando a gente olha para as opções de ataque, acho que em todas as vezes que ele foi convocado e entrou pela seleção, ele, se não foi o destaque, ele foi um dos destaques. Eu acho que ele nunca fez uma partida ruim pela seleção, exceto aquela partida contra a Argentina, em 2024, naquele 4-1. Acho que aquela partida todos foi mal, mas mesmo assim foi uma partida em que o Dorival Júnior coloca ele numa fria. E ele tem estrela, gente. Isso, infelizmente, não existe comentarista, não existe jornalista que consiga descrever. Ele tem estrela. Ele entra ou ele sofre um pênalti, ou ele dá uma assistência, ou ele muda o patamar de jogo. Hoje foi um gol. E se em algum momento a gente teve uma dúvida sobre o Endrick entre os 26, hoje a nossa dúvida precisa ser se ele será titular ou será a primeira opção para entrar. Acho que se o Endrick não for titular no lugar do Igor Thiago na seleção, que eu imagino que o Ancelotti deva estar pensando, eu acho que ele precisa ser a primeira opção para o segundo tempo, em todos os jogos dessa Copa, porque ele muda o patamar, ele mantém a pressão lá em cima. Na verdade, ele reanima, né, essa marcação, a pressão, porque a seleção tinha descido as linhas e com a volta dele, ele sobe novamente as linhas, sobe e com algum êxito, né? Acho que eu queria ter visto o Ryan hoje, porque ele foi bem também em todos os amistosos que ele joga, na temporada que ele vem fazendo, mas eu acho que fica claro os jogadores assim mais em mente de cada posição. Acho que o Alisson, né, inevitável, apesar que o Everton também tenha falhado em nada hoje, mas o Alisson, acho que a zaga também, só se tiver problemas com lesão. Acho que na lateral direita agora a gente precisa ver se desenrolar da lesão do Wesley. Lateral esquerda, acho que hoje o Douglas Santos confirma. Acho que a dupla de volante também está confirmado. Meia, será que vai ser o Paquetá? Hoje o Paquetá já foi um pouco mais apagado, mas mesmo assim teve criatividade ali. Acho que ele não vai sacar o Rafinha nem o Vini Júnior. Então acho que a briga pela posição titular é ali na 10, do Paquetá, e na 9 entre Igor Thiago, Matheus Cunha ou o Endrick. Acho que vai depender muito do que ele imagina do adversário também. Depois da parada do segundo tempo, né, parada para hidratação, vira um jogo protocolar até mesmo, porque para se preservar os jogadores se preservam para não perder uma Copa do Mundo. E acho que foi isso. Acho que o balanço positivo hoje do trabalho dessa semana em New Jersey do Ancelotti, acho que deu para ver uma evolução. E agora é mais uma semana de treinamento. Acho que vai ser 4 dias, né, disponíveis para treinamento. Acho que amanhã preciso conferir, mas acho que amanhã é folga da seleção. E aí começa de novo segunda, terça, quarta e quinta. E aí no sábado estreia contra o Marrocos às 7 horas. É isso então, pessoal. Fim de noite agora de sábado, né? O vídeo vai subir agora já. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Lembrando da nossa meta de 100 inscritos até o fim da fase de grupos da Copa. Comenta qual foi a sua nota, qual foi o destaque, qual foi o ponto negativo que você acha da lesão do Wesley. E até qualquer momento, certinho? Obrigado.